Shalom Adonai a todos que nos assistem e acompanham sempre o nosso canal aqui no YouTube. Pessoal, mais uma matéria especial para todos vocês. Mas antes disso, não esquece de dar o teu like aí na parte de baixo do vídeo. E se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever nesse momento e ativar todas as notificações. Hoje iremos contar a história de um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento, por nome de Moisés. No livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, nós iremos fazer a leitura na versão corrigida e atualizada, como também em duas versões judaicas. Acompanhe conosco. Como vocês podem ver, iremos apenas apresentar 4 versões da Bíblia Sagrada e iremos apenas destacar a informação de que diz que Moisés foi escondido por 3 meses. A primeira versão é a versão Almeida Corrigida, que diz assim: vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. A segunda versão é a Almeida Atualizada, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. A versão judaica número 1, ou a primeira versão judaica, diz assim: e vendo que ele era bom, escondeu-o por 3 meses. E a segunda versão judaica diz assim: ela percebeu como era extraordinária a criança, e ela a escondeu por 3 meses. A primeira versão judaica foi extraído do Taná, da editora Sefer, páginas 143 e 145. E a segunda versão judaica foi extraída da Torá Viva, editora Maianote, página 260. Como vocês viram, as versões corrigida e atualizada, como também as duas versões judaicas, são unânimes no tocante ao nascimento de Moisés e especificamente o versículo 2, o fato dele ter sido escondido ou ocultado por 3 meses. O que me chamou a atenção é a versão da Torá Viva da editora Maianote, em que diz que a criança ela era extraordinária. Este detalhe me chamou bastante a atenção. Vamos agora analisar o texto hebraico, como também o texto da Septuaginta, no tocante a Êxodo capítulo 2 e versículo 2, com respeito ao fato de Moisés ter sido ocultado durante 3 meses. Acompanhe conosco. Como vocês podem ver, tanto o texto hebraico do Códice de Leningrado B19, como também o texto grego da Septuaginta, confirma o fato de Moisés ter sido ocultado ou escondido por 3 meses. Os acontecimentos que antecedem o nascimento e vida de Moisés estão contidos no capítulo 1 do livro do Êxodo. O novo faraó havia se levantado que não conhecia a história de José. Segundo uma tradição judaica, este novo faraó seria Tutmose IV da 18ª dinastia. Ele começa a perceber o crescimento da nação de Israel, pois a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 7 do livro do Êxodo, que o povo de Israel, eles eram fecundos e prolíferos. Rashi, no seu comentário da Torá, vem dizer que a expressão prolíferos e fecundos denota que as mulheres hebreias tinham até 6 crianças por parto. Enquanto o Eterno abria a madre das mulheres hebreias, ele fechava a madre das egípcias e, consequentemente, a nação de Israel crescia de uma forma assustadora. Tutmose IV começou agora a investir contra os homens. Os versículos 13 e 14 do capítulo 1 do livro do Êxodo nos revela o sentimento cruel e desumano em que eram submetidos os filhos de Israel. Rashi, no seu comentário da Torá, ele nos diz que o sentimento cruel e desumano era tão grande que os filhos de Israel eram submetidos a carregarem pesos além das suas forças. Com isso, alguns chegavam até mesmo a fraturar os seus membros superiores e inferiores, como também fraturar a coluna e também algumas costelas. Percebendo que o seu primeiro plano tinha sido frustrado, o novo faraó começa agora a mudar a sua estratégia e ele começa a investir contra as crianças, especificamente as recém-nascidas. Ele tenta convencer as 2 parteiras para que, mediante o parto, elas matassem as crianças. As parteiras temem a Deus e não cumprem o decreto do novo faraó. Vendo mais uma vez que os seus planos haviam sido frustrados, o novo faraó ele planeja uma terceira
tentativa, decreta uma ordem para todo o seu povo para que toda a criança do sexo masculino recém-nascida fosse jogada ou afogada no rio Nilo. Percebam que o plano do faraó a princípio, ou a investida dele, era contra os homens. Depois ele muda de plano e ele começa agora a atingir as crianças recém-nascidas. Por que esta mudança de plano? Por que esta mudança de estratégia? Tratados judaicos vêm nos esclarecer ou nos informar o porquê da mudança do plano do novo faraó. Acompanhe conosco. Um dos doutores da sua lei egípcia, a qual eles dão o nome de escriba das coisas santas, e que passam entre eles por grandes profetas, disse ao rei Tutmose IV que naquele mesmo tempo deveria nascer um menino entre os hebreus, cuja virtude seria admirada por todo o mundo, pois aumentaria a glória da sua nação e humilharia o Egito, e cuja reputação seria imortal. O rei, assustado com a predição, e seguindo o conselho daquele que lhe fazia a advertência, publicou um edito pelo qual ordenava que deveriam afogar todas as crianças hebreias do sexo masculino e ordenou às parteiras do Egito que observassem exatamente quando as mulheres fossem dar à luz, porque não confiavam nas parteiras da sua nação. Esse edito ordenava também que aqueles que se atrevessem a salvar ou criar alguma dessas crianças seriam castigados com a pena de morte, juntamente com toda a família. Um hebreu, de nome Amrão, muito estimado entre os seus, vendo que sua mulher estava grávida, ficou muito preocupado por causa do edito que iria exterminar a sua nação. Recorreu então a Deus, rogando-lhe que tivesse compaixão de um povo que sempre o havia adorado e fizesse cessar a perseguição que os ameaçava de ruína total. História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, páginas 137 e 138. Como vocês puderam ver, todas as investidas do novo faraó foram frustradas. Há um outro tratado judaico, conhecido como Midrash, que traz também uma informação ou uma versão sobre todos esses acontecimentos da matança dos meninos recém-nascidos no Egito. Acompanhe comigo. O faraó e seus conselheiros viram que não conseguiriam matar os meninos judeus em segredo. Então eles decidiram matar abertamente. O rei proclamou: de agora em diante todo menino judeu recém-nascido será jogado no rio Nilo. Como o faraó já esperava que as mães judias escondessem seus bebês, ele ordenou aos egípcios que se mudassem para as casas à direita e à esquerda da casa de cada judeu, a fim de espioná-los e descobrir quando uma mãe judia estava prestes a dar à luz. Eles então relatariam isto à polícia egípcia para que a casa fosse revistada assim que o bebê nascesse. No caso de um bebê menino, este seria levado e afogado no Nilo. Os egípcios ajudaram o faraó a espionar os judeus. Eles diziam aos seus filhos: sigam as mulheres judias por todos os lugares e espionem para descobrir quando terão seus bebês. As mulheres egípcias também ajudaram o faraó da seguinte maneira: sempre que um policial egípcio vasculhava uma casa judia em busca de menino recém-nascido, mas não conseguia encontrá-lo, uma mulher egípcia levava seu próprio bebê para esta casa, ela beliscava seu bebê até ele começar a chorar. Quando o bebê judeu ouvia o choro de outro bebê, ele também começava a chorar. Deste modo, ele era descoberto e atirado no Nilo. Pequeno Midrash, volume 2, página 10. Há um outro tratado judaico, conhecido como Sotá, que traz também uma informação com respeito ao decreto que foi dado pelo novo faraó de lançar todas as crianças ou de afogá-las no rio Nilo. Ou seja, o decreto incluía tanto os hebreus como também os egípcios.
E nós percebemos isso quando fazemos a comparação da versão corrigida com a versão atualizada. Se você for analisar o capítulo 1, versículo 22, na Almeida Corrigida, você vai ver que a expressão aos hebreus não aparece. Essa expressão aos hebreus, ela só vem aparecer na versão Almeida atualizada. Vamos ver o que diz este outro tratado judaico. Também sobre os egípcios recaiu o decreto real de lançar os recém-nascidos no rio. No dia que nasceu Moisés, seus astrólogos disseram para o faraó: hoje nasceu o Salvador do povo de Israel, e nós não sabemos se ele é dos egípcios ou de Israel, mas nós vemos que por fim ele será castigado pelas águas. Assim sendo, o faraó decretou naquele dia também sobre os egípcios que fossem jogados ao Nilo, como está dito, todo filho que nascer, e não foi dito os que nasceram dos hebreus. Mas os astrólogos não sabiam que Moisés seria castigado por água de Meribá, isto é, que ele não seria permitido entrar na Terra Santa e não que morreria afogado nas águas do Nilo, como os astrólogos previam. De Sotá, 12a, Shemot Rabá, 1:18, Sanhedrin 101b. Arão estava separado de Joquebede devido ao decreto do faraó de exterminar os meninos que viessem a nascer, e portanto não quiseram ter mais filhos, e foi Arão atrás do conselho de sua filha Miriam, que lhe disse: seu decreto é mais severo do que o do faraó, que decretou apenas contra os meninos que nascessem, mas se separando de sua esposa, você impede também que meninas venham a nascer, e a fez retornar para ele, e a desposou pela segunda vez. Ela também rejuvenesceu. Ela tinha a idade de 130 anos, pois nascera quando os filhos de Israel vieram para o Egito, quando da entrada do Egito entre as muralhas, e por 210 anos ficaram ali, até quando saíram. Sendo assim, quando Joquebede gerou Moisés, ela tinha a idade de 130 anos, e a Escritura a chama de filha de Levi, como se fosse uma moça jovem, daí se deduz que ela rejuvenescera. Tratado de Sotá, 12a, Shemot Rabá, 1:19. Como vocês acabaram de ver, o Tratado de Sotá, além de trazer uma informação sobre o decreto do novo faraó, traz também uma informação sobre o estado do relacionamento entre Arão e Joquebede. O Tratado de Sotá nos diz que Arão e Joquebede estavam separados devido ao novo decreto do rei. E então, sob o conselho da sua filha chamada Miriam, ele retorna para sua esposa. É por isso que no capítulo 2, versículo 1, é descrito que Arão ele casa com uma das filhas de Levi chamada Joquebede. Se porventura o primeiro casamento de Arão e Joquebede é justamente descrito no capítulo 2 do livro de Êxodo, Moisés não seria então o primeiro filho desta relação, como está descrito no capítulo 2, versículo de número 2. Mas o que a Bíblia nos diz a respeito disso? Em Êxodo capítulo 6, versículo 20, a Bíblia diz que Arão e Joquebede tiveram filhos, Arão e Moisés. Observe que Miriam não é citada, porém, em Números 26, versículo 59, a Bíblia diz que Arão e Joquebede tiveram 3 filhos, Arão, Moisés e Miriam. Sendo assim, o casamento do capítulo 2, versículo 1 de Arão e Joquebede não teria sido o primeiro casamento, pois ainda no versículo 4, a Bíblia diz que Miriam ela já existia quando Moisés ele nasce. Mas por que então Joquebede e Arão escondem Moisés por 3 meses? Observe que esta informação aparece no capítulo 2, versículo 2 do livro do Êxodo, e no versículo 3, a Bíblia diz que ela não pôde mais ocultá-lo. Fica a pergunta no ar: por que Joquebede e Arão escondeu Moisés por 3 meses, e por que depois diz que ela não podia mais ocultá-lo, ela não podia mais escondê-lo? Qual era a razão disso? E por que não foi 4 meses? Por que não foi 5 meses? Por que não foi antes de 3? Porque justamente a Bíblia diz que Moisés foi escondido por 3 meses. Eu vou trazer informação para vocês e talvez vocês fiquem espantados ou maravilhados. Eu vou fazer uma pergunta a você.
Qual é o tempo normal que uma criança ela nasce? Qual o tempo normal, tá certo? Que geralmente uma criança ela nasce. Aí você está me respondendo aos 9 meses. Positivo. Corretíssimo. Então vamos pensar comigo agora. Por que Joquebede ela escondeu Moisés por 3 meses e não mais do que isso? Você não acha que Faraó ele manteve um controle de natalidade? Pois as hebreias já tinham provado a Faraó que elas eram tementes a Deus e que de nenhuma forma elas iriam matar os recém-nascidos. E Faraó sabia que muitas mulheres hebreias iriam dar à luz aos filhos e iriam escondê-lo dentro das suas tendas. Então o que é que Faraó faz? Faraó chama a polícia egípcia e ele manda agora fazer um controle de natalidade. Eu vou trazer para você uma informação do que diz a tradição judaica sobre este assunto e você vai descobrir o porquê Arão e Joquebede escondeu Moisés por 3 meses. Você está preparado? Então acompanhe comigo. Porque os egípcios calcularam desde o dia em que Arão a desposou novamente, e ela deu à luz aos 6 meses e 1 dia de gestação. Porque quando se dá à luz aos 7 meses é prematuro, ou mesmo quando não são os 7 meses completos, senão uma parte do 7º mês, como por exemplo 6 meses e 1 dia, como foi o caso de Moisés. A criança também pode sobreviver. E os egípcios a controlaram ao final do 9º mês. Tratado de Sotá 12a, Nidá 38b, Rosh Hashanah 11a. Joquebede deu à luz e viu que era verdadeira a predição do oráculo. Foi um parto feliz e fácil que as parteiras egípcias nem chegaram a conhecer. Criaram secretamente a criança durante 3 meses. Então Arão, por causa da ordem do rei, temendo ser descoberto e sofrer juntamente com o filho a pena de morte, e com receio de que assim o que lhe fora predito não se cumprisse, julgou conveniente abandonar a providência de Deus, a conservação de uma criança que lhe era tão cara. Pensou que poderia conservar o filho em oculto, mas viveriam ele e o menino em perigo constante, ao passo que, entregando-o nas mãos de Deus, acreditava firmemente que ele teria meios de confirmar a veracidade da promessa. História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, página 139. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da matéria de hoje e eu quero salientar que tudo que foi apresentado nesta matéria, como também nos slides nos tratados judaicos, são informações que estão devidamente documentadas. E ainda enfatizando para vocês, mais uma vez, utilizando a Bíblia, no capítulo 7, versículo 7 do livro do Êxodo, a Bíblia diz que quando Moisés foi até a presença de Faraó, ele tinha 80 anos e Arão, seu irmão, tinha 83, confirmando aí de que quando Moisés nasce, no capítulo 2, versículo 2 do livro de Êxodo, tanto Miriam, que é citada no versículo 4, como também Arão já eram vivos, já existiam. Sendo assim, Moisés, ele era o 3º filho desta relação. Espero que vocês tenham gostado e tenham sido edificados e também tenham aprendido mais um pouco sobre a palavra de Deus. Tá ok, pessoal? Compartilhe este canal, compartilhe esta matéria, compartilhe este artigo. Não fique só para você, pois muitas vidas também serão edificadas e crescerão, não somente na graça, mas também no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Até a próxima matéria, se assim o Eterno permitir.